esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Estamos entrando na 24ª semana do Tempo Comum, que se iniciou ontem, e hoje nós celebramos então esta segunda-feira, que, como disse no início da celebração, é também memória facultativa, ou seja, aquela memória que ela não é obrigatória. Na igreja nós temos algumas memórias obrigatórias, que os padres celebram a festa daqueles santos. Existem algumas memórias facultativas, que o próprio nome já diz, né, que é facultativo, é opção celebrar ou não. Temos também as festas, como é o caso que nós vamos celebrar dia 14 agora, a festa da exaltação da Santa Cruz, e temos as solenidades, né, que aí é dia de preceito, que normalmente no Brasil ela é jogada, né, vamos assim dizer, para o domingo seguinte, né, é celebrada no próximo domingo para que todos possam então celebrar, que são as solenidades. Mas fiz questão de celebrar a memória facultativa de Maria pela importância daquilo que foi, daquilo que é a Mãe de Deus para cada um de nós. Este exemplo de mulher, né? E é tão bonito, eu acho tão bonito este título, né? Santíssimo Nome de Maria. Muitas Marias existem, inclusive a minha mãe é Maria, Maria da Conceição, mas nós sabemos que quando nós falamos do Santíssimo Nome de Maria, estamos justamente falando daquela que é a mãe de Jesus, daquela que é a mãe do Salvador, daquela que acreditou inteiramente naquilo que Deus era capaz de fazer. E mesmo tendo todas as possibilidades de ter a sua vida transformada, e transformada não talvez no sentido positivo, mas num sentido mais para o negativo, ela não se preocupou, porque ela se colocou submissa, ela se apoiou e se escondeu debaixo do seu Salvador. E por isso, então, ela teve a capacidade de ir vivendo tudo aquilo que era pedido a ela. Porque nós sabemos, através daquilo que o Evangelho nos narra, que Maria já estava prometida em casamento. Na verdade, ela já estava casada, só não coabitava, que era uma etapa diferente
do casamento que não existe como nós. Não era um noivado, já era um casamento já, só não coabitavam junto. E tanto que José, né, a gente percebe isso no Evangelho, ao querer fugir e não denunciá-la, na verdade ele faz por quê? Porque ele sabia que se denunciasse Maria por estar grávida naquela etapa, a morte seria por apedrejamento, né? A culpa, ela pagaria por aquilo, por aquela culpa, por aquele ato, né, pagando com a sua vida por apedrejamento. Mas ela acredita naquilo que Deus é capaz de fazer. Ela acredita naquilo que Deus pode até mesmo transformar através do sim dela. E assim ela vai caminhando. Por que estou falando isso? Porque é justamente o contexto do evangelho que nós escutamos hoje. Jesus está na região da Galileia e está por ali e ele decide ir para Cafarnaum. Cafarnaum é onde se encontra a casa de São Pedro. Era um lugar que, quando Jesus estava junto ao mar da Galileia, constantemente ele estava por ali. Então era um lugar comum de Jesus. Jesus passava por ali sempre, estava por ali sempre. Rezava muito ali na região. Tanto que naquela região, né, quem foi à Terra Santa, ou aqueles que um dia ainda terão a graça de ir lá, você vai perceber que é muito perto uma questão do lado da outra, onde existe a multiplicação dos pães, onde existe o primado de Pedro, o Monte das Bem-aventuranças. É tudo ali na mesma região, né, a casa de São Pedro. É tudo um pertinho do outro. E Jesus, então, ele costumava ficar ali à beira do lago para rezar, para contemplar Deus, mas também para descansar. Então, ele saía de Nazaré, ia para lá, né, e muitas vezes ele descia a Jerusalém e subia, que aí era uma viagem bem mais longa e cansativa, principalmente naquele tempo. Então Jesus era conhecido. Ele estava num ambiente do qual ele conhecia. Provavelmente ele sabia quem que era esse oficial romano, a menos que ele tivesse chegado ali, mas acredito que não, porque já devia fazer tempo. E o oficial romano, interessante que mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo alguém que vivia a religião judaica, ele era alguém que estimava aquela espiritualidade daquele povo. Que era também algo que era muito comum, né, visto que os romanos, na sua grande maioria naquele tempo, viviam, né, um politeísmo, tinham vários deuses, que descendia muito daquilo que era a filosofia e a mitologia grega. Então, aquele oficial romano entendia a importância de se ter um culto a Deus. E por isso constrói um lugar de oração para os judeus. Constrói essa sinagoga. Porém vai dizer que ele tinha um empregado que estava doente, que estava enfermo, gravemente enfermo. Este oficial, sabendo que Jesus estava por ali, e o que eu acho interessante é que ele não manda os soldados dele ir ao encontro de Jesus. Não, ele pede justamente para que alguns anciãos judeus possam ir ao encontro de Jesus para pedir a Jesus curar o empregado. E o oficial então faz isso. Os empregados vão ao encontro de Jesus, os anciãos vão ao encontro de Jesus, conversam com ele, mas é interessante que justamente a primeira questão que fala, olha, faz Jesus, vai ao encontro dele, porque este homem é um homem bom. Ele é uma pessoa boa. Ele nos ajuda, ele é bom para nós. Então que o Senhor possa ir ao encontro dele, pois ele merece isso. Ele merece que o Senhor faça a ele este favor. E aí Jesus então deixa aquilo que está fazendo e começa a ir ao encontro daquele homem. Só que neste período nós não sabemos o que acontece com esse oficial, né, o que se passa na cabeça dele, que parece que ele volta atrás, não no sentido de curar o empregado, que ele ainda quer a cura do empregado, mas de não se sentir talvez digno de que Jesus entrasse na sua casa. Vê-se ali as realidades de outros deuses, de outras realidades. Eu não sei o que tinha na casa desse oficial, mas aquele homem chega e fala assim, olha, faz o seguinte, né? Ele pede para os empregados, vai ao encontro de Jesus e fala para ele exatamente essa questão. E aí os empregados chegam a Jesus e aí diz aquilo que está no Evangelho. Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa.
nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. E aí entra a mensagem que é a diferença daquele homem, que faz com que aquele homem tenha depois a resposta que Jesus tem. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Aquele homem, apesar de acreditar em tantas coisas, de vir de uma cultura diferente, de pedir num primeiro momento que tragam Jesus, acho que naquele intervalo de tempo é como que se ele caísse em si e de repente falasse, não, mas espera aí. Se ele é capaz de curar, se ele é capaz de fazer tantas coisas, eu não preciso nem que ele venha aqui. Porque eu vou incomodar ele, eu vou tirar ele daquilo que ele está fazendo, eu vou pedir para que ele, talvez esteja executando alguma coisa, pois ele é um mestre, deve estar muito ocupado. Então faz o seguinte, vai lá e fala para ele, Jesus, não precisa nem se incomodar de ir lá na casa do oficial não. Porque o oficial acredita que da onde o Senhor está, é capaz de curar o empregado lá na cama onde ele está deitado, lá no leito dele, aonde que ele está se recuperando. E nós temos então que ter esta mesma fé. Nós temos que ter a capacidade de interceder pelos nossos, de rezar pelos nossos, da mesma maneira. Só que, muitas vezes, nós queremos justamente o contrário, né? Por conta, talvez, daquilo que é o nosso ser racional, a gente quer justamente que Jesus entre dentro da sua atuação, dê ali, faça, execute e ainda deixe algum tipo de prova para que a gente possa tomar posse daquilo. Mas não é assim. É acreditar nesse Deus que tem a capacidade de onde Ele está, fazer com que a graça aconteça. E o interessante é que o Evangelho não fala que Jesus, de repente, para e fala assim, olha, pode ir, que ele já está curado, pode ficar tranquilo. A outra narração traz algo nesse sentido, mas a narração de hoje fala que Jesus ele se vira para a multidão e declara que nem mesmo Israel encontra alguém de tamanha fé. E ali ele está querendo dizer, nem mesmo aonde está o templo do Senhor, aonde as pessoas têm toda esta capacidade de estar mais perto de Deus, de ali experimentar mais a Deus, eu consegui achar alguém com tamanha fé, acreditasse tanto como este homem. E o Evangelho para por aí, e vai dizer que os mensageiros voltam para casa e encontram o empregado curado. Jesus não precisou declarar, falar assim, então tá bom, então pode voltar, que este homem está curado. Não precisou de uma palavra de afirmação. Eles simplesmente chegaram a Jesus e falaram, Jesus, olha isso, eu estou passando por isso. A situação que se encontra dentro da minha casa, do meu lar é esta, e eu confio a você. E sei que o Senhor tem a capacidade de realizar, por isso que eu entrego a você. E entregando ao Senhor, eu sim, vou continuar caminhando, rezando, fazendo aquilo que é a minha vontade, que compete a mim. Mas, acima de tudo, eu peço que o Senhor possa vir e realizar. Que o Senhor possa vir e fazer a coisa acontecer. Muitas vezes nós temos este primeiro passo. Só que basta uma situaçãozinha, uma queda, um vacilozinho, ou então uma pequena enfermidadezinha ali, ou um agravo, a gente já parece que tudo aquilo que a gente tinha feito, tudo aquilo que a gente tinha rezado, desmoronou. Está vendo? Não. Jesus não me escuta, Jesus não está comigo, porque eu estou rezando, mas Ele não está fazendo, eu que sou tão de igreja, eu que vou tanto. Não, temos que acreditar. Temos que confiar. E é interessante que justamente um pagão é alguém que demonstra para nós como tem que ser a nossa caminhada de fé. Como nós devemos agir diante das situações e tocar nesses milagres. Milagres que vão acontecendo na nossa casa, milagres que vão acontecendo na nossa família. Por quê? Porque rezamos. Porque nós acreditamos, porque dobramos o joelho. E quando parece que a situação está piorando, aí que nós rezamos mais, rezamos com mais força, acreditamos mais. É o que a Canção Nova tem colhido nesses últimos dias. Com a situação do William, que se encontra lá, ainda enfermo, hospitalizado. Nosso seminarista que estava no acidente, que aconteceu há alguns dias atrás.
Mas nós acreditamos e clamamos ao céu e estamos rogando, a comunidade toda está rogando e pedimos para o Brasil inteiro rezar. E sei que tem muita gente rezando e já vamos colhendo os milagres. Mas então vamos parar porque teve uma melhora? Não, vamos continuar rezando. Ah, mas ele teve uma recaída, então vamos parar de rezar? Não, vamos continuar rezando. E vamos continuar confiando, acreditando, porque é assim que é a fé. Muitas vezes a fé é dar o passo e esperar que Deus coloque ali depois o chão. É esta a experiência de fé. É esta a experiência que este oficial romano fez. E ele, lógico, conseguiu ali no momento, naquele intervalo de tempo, que o seu empregado fosse curado. Mas talvez para nós é necessário um intervalo de tempo maior. Temos que continuar rezando pela nossa casa, rezando pela nossa família, rezando por aqueles a quem nós amamos, queremos bem. Só que não é o meu tempo. Não é o seu tempo. Acima de tudo, tem que ser o tempo de Deus. Tem que ser no tempo dele. E aí entra a fé de acreditar que ele vai. Mas padre, eu tenho testemunho da minha casa, da minha família, que nós rezamos tanto por tal pessoa e no final a pessoa faleceu. Nós não sabemos aquilo que é o todo, mas se nós pararmos para pensar e acreditar naquilo que Deus é capaz de realizar, e se pararmos e fizermos essa leitura mesmo real daquilo que estava acontecendo, você vai perceber que ele acolheu sim a sua oração. Mas, por vias que nós não sabemos, ele quis que naquele tempo aquela pessoa fosse colhida, porque talvez estava preparada para passar, e nós que ficamos não, por esta situação. Mas cabe a nós, então, continuar a nossa caminhada aqui, para que um dia a gente chegue lá. E não adianta, né, ficar falando, mas foi a vontade de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Eu sei que isso consola. Muitas vezes a gente fala sem ter dimensão da coisa. Nós não temos como saber qual que é a vontade dele. Nós sabemos daquilo que são as coisas, que elas acontecem do dia de hoje, do ontem que passou. Mas o amanhã nós temos que confiar. E nós temos que caminhar nesse sentido de que, olha, não precisa que Jesus venha aqui não. Basta de onde eu estou e Deus vai fazer. E aí entro, né, dentro do tema da família para falar para muitos daqueles que talvez se encontram nessas situações, seja aqui ou seja em suas casas. Que muitos talvez gostariam que você estivesse aqui e que uma pessoa em específico estivesse rezando aqui esta Santa Missa. Para se libertar de um vício, para se libertar de uma situação ou de outra situação, para se libertar do adultério, para se libertar, não sei, mas é você que está aqui. E faça como este oficial romano, que pediu a Jesus e acreditou. E porque pediu e acreditou, colheu o fruto daquela situação. Que nós possamos fazer esta experiência. Que nós possamos, assim como Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, experimentar esta graça. A graça de sermos homens e mulheres intercessores, que rezam, que não deixam de rezar, que acima de tudo acreditam e porque acredita, continua rezando. Mesmo quando todos e todos falam assim, olha, pode parar, que não tem mais jeito, mas eu vou rezar sim. Vou rezar porque talvez Deus não vai curar o físico desta pessoa, mas através da minha oração vai curar a alma dessa pessoa. E ela vai estar um dia no reino dos céus. Então vou continuar rezando sim, para que talvez no último suspiro dessa pessoa de vida, ela lembre justamente da minha posição ali, ajoelhado, rezando em frente às imagens, pedindo por ela, e ela fala assim, nossa, eu devia estar lá, estou arrependido daquilo que eu fiz. Ótimo. Ganhou aquela pessoa para Deus, ganhou aquela pessoa, porque ela se arrependeu dos erros dela. Nós temos que ter esta fé, a mesma fé deste oficial que no primeiro momento tem a necessidade de trazer Jesus para dentro e tocar e ver com os próprios olhos e perceber, mas de repente ele se lembra
que existe uma hierarquia das coisas, que existe a dimensão da autoridade. E Jesus, enquanto autoridade maior, ele não precisa ficar conferindo aquilo que os menores se está ou não fazendo. Ele delega e a coisa vai. Então Jesus é capaz de, como autoridade que é, delegar, não, ordenar que aquela enfermidade saia, que a cura aconteça, e assim a gente experimentar esta graça. E é isso que quero convidar você a fazer comigo neste momento. De rezarmos. Rezarmos pelas situações, então quero já convidar você a ficar em pé, para que a gente possa rezar por isso. Qual situação de maneira específica você hoje precisa de oração? Ou melhor, qual situação hoje específica na sua vida, como um todo, na família, no ambiente de serviço, em tantos lugares, necessita de oração, da presença de Jesus? E talvez você, no primeiro momento, o sentimento é esse. Jesus, vai lá e toca. Vai lá e realiza. Vem para dentro da minha casa. Mas aí a gente lembra que Jesus é o Senhor. Que Ele é Deus. E que basta uma palavra dEle. E a coisa acontece. E é isso que nós queremos fazer nesta tarde. De pedir esta graça a Jesus, que esta palavra de cura, que esta palavra de bênção, que esta palavra de libertação aconteça hoje na nossa família, aconteça hoje no nosso meio, aconteça hoje na nossa vida, para que a gente possa colher os frutos, e mesmo não vindo um anjo na minha frente, e mesmo o padre não proclamando, falando o nome, o número do RG, o CPF da pessoa, para que você tenha certeza que é essa pessoa, você tome posse e acredita que é isso. E assim você experimente aquilo que Deus tem para você. Por isso, Senhor, nós queremos nesta tarde, Senhor, clamar a pessoa do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que assim, pelo Teu Espírito Santo, possamos interceder por aqueles que fazem parte das nossas famílias, das nossas casas, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que se encontram enfermos. E vá falando para o Senhor qual situação de maneira específica você quer que hoje Ele vá lá. Com a palavra dEle, não necessariamente a pessoa dEle, mas Ele, vai lá. E realize a graça. É no seu esposo? É com sua esposa? É com seu filho? É com sua filha? É com seu neto? É com seu pai? É com sua mãe? Vá pedindo para Deus ir visitar essa pessoa agora onde quer que ela esteja, e que a palavra dEle, que seja uma palavra de cura e de libertação, uma palavra de graça, uma palavra de bênção, possa ser neste momento aquilo que a pessoa precisa para mudar de vida. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta tarde, Senhor, fazer esta experiência, a mesma experiência daquele homem pagão, daquele homem romano, que acreditavam em tantas coisas, situações, pois era o costume da época que um romano tivesse tantos deuses e outras formas de culto, mas que ele, ao olhar e escutar de Jesus, sabia que Jesus era por excelência o Senhor, e por isso ele intercedeu por aquele servo. E nós queremos interceder, Senhor, por aqueles que estão na nossa vida, na nossa família, e vá falando o nome, a situação, vá trazendo à sua mente o nome, a situação dessa pessoa, e pedindo para que Jesus possa então, através da sua palavra, pois como o Evangelho de hoje diz, mas ordena com a tua palavra, Senhor, e esta pessoa da minha vida ficará curada, ficará liberta, e é isso que nós queremos experimentar, Senhor, esta cura, esta libertação, esta mudança de vida, Senhor. Pois nós sabemos, Senhor, que não somos dignos, mas nós temos a Ti. E porque nós acreditamos e confiamos, hoje nós pedimos por aqueles a quem nós amamos. Portanto, Senhor, cura, liberta, restaura, Senhor, a vida dessas pessoas. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor.
reina, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Mais uma vez, visita cada irmão, meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Eu convido você Sim, a Senhor. cantarmos a primeira parte desta música, Visita, Senhor. fazendo como aquele Cada oficial um, Senhor, romano daqueles que hoje que reconhece a autoridade de necessitam, Jesus, Senhor, da tua graça. que reconhece Necessitam, que Senhor, da tua Jesus presença. tem o Necessitam, poder Senhor, que o Senhor de esteja no transformar, meio deles. de Pois nós salvar aquele acreditamos, servo Senhor. que ele tanto Nós amava. acreditamos que tu é capaz de Por isso ele transformar. recorre a Jesus, Nós porque ele já acreditamos não que tu tem é mais a capaz, quem Senhor, de recorrer. fazer nova todas as coisas. Aqueles que E por isso, você Senhor, ama, nos aqueles colocamos pelos diante quais de você ti, está Senhor. pedindo aqui Por isso, hoje Senhor, nos nesta Santa colocamos, Missa, Senhor, diante da as tua nossas presença, famílias, Senhor. Cada um, as e por pessoas isso, que Senhor, estão eu quero agora colocar, Senhor. desesperadas, Quero colocar, desesperançadas, Senhor, a as vida do pessoas que meu não avô. têm mais em quem Quero confiar, colocar, a quem Senhor, recorrer. a vida, Nós queremos Senhor, pedir por essas pessoas, daqueles Senhor, que porque de hoje verdade se basta encontram uma enfermos, palavra Senhor. tua, Senhor, basta um olhar Toca, teu, Senhor. Senhor. Basta Visita, que o Senhor. Senhor estenda a sua Sim, mão Senhor para Jesus. cada uma dessas pessoas Sim, e elas Senhor. serão curadas Sim, Senhor. E pelo teu nós poder, acreditamos, porque Senhor. tu és o Todo-Poderoso, Nós nós tomamos confiamos posse, em ti, Senhor. Por isso Nós nós queremos, acreditamos, como Senhor, este oficial romano, Possa, Senhor, assumir a com a nossa tua fé palavra, em ti, Senhor Senhor, Jesus, curar e reafirmar realizar, a por nossa isso, Senhor, fé, dirige, Senhor. confiando a ti E todas as nossas toca, intenções. Toca, Nós Senhor. consagramos Para que assim, a ti, Senhor, Senhor nós Jesus, cada uma sejamos, Senhor, dessas alcançados, situações, Senhor, por pedindo que o ti, Senhor para que reine, assim, Senhor, que o Senhor sejamos estabeleça alcançados, com a Senhor, sua pela tua autoridade graça, um pelo tempo teu poder, novo na Senhor. vida de cada uma Faz, dessas pessoas Senhor, na pelas vida quais daqueles nós que hoje rezamos. nós Por isso nós queremos somos cantar, Senhor. Senhor, Sim, declarando que este lugar é teu e que nós confiamos Vai, em ti, Senhor. Vai à Por frente. isso nós cantamos. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Sim, Senhor, é isso que nós queremos experimentar nesta tarde, Senhor. E o Senhor quer ouvir de você aquilo que hoje é necessário, a palavra dEle. Talvez você não saiba como, não tenha o costume, o hábito de rezar da maneira que normalmente nós, Canção Nova, ou até mesmo Renovação, reze, mas peça da sua maneira. Vá apresentando da sua forma.
e até mesmo descrevendo aquilo que hoje é necessário. O Senhor coloca no meu coração que uma pessoa ia falando assim: Jesus, olha, ela está no hospital e está no leito tal, está no quarto tal. Vai lá, Senhor, toca a região da barriga dela. Não sei se você falava o que é específico, mas é como que Jesus tocasse a barriga desta pessoa. E Deus está acolhendo o seu pedido, e a palavra dele foi lançada sobre esta situação. E é assim que nós devemos rezar, não como este exemplo, porque não é exemplo, é algo concreto que o Senhor colocou no meu coração, de alguém que intercedia desta forma por um parente que está enfermo, e você falava dessa maneira. E é assim que nós temos que nos relacionar com Deus, reconhecendo nele a total autoridade, e falando da nossa forma, da nossa maneira, na nossa simplicidade, talvez não com os termos específicos daquilo que nós gostaríamos, mas falando: Jesus, olha, eu não sei aonde que essa pessoa está agora. Eu deduzo que ela está se drogando em tal lugar, mas o Senhor sabe. Portanto, vai lá, Senhor. Vai com a tua palavra lá e liberta esta pessoa. É isto que nós devemos fazer quanto intercessores, ir pedindo constantemente, acreditando e confiando, e pedindo, acreditando, confiando, e pedindo, acreditando e confiando. E quando alcançarmos aquilo que é a graça, então louvando, agradecendo e rezando para que a pessoa se mantenha, pois é assim. Aquele oficial diz que ele tem empregados que obedecem às suas ordens, mas também ele tem que obedecer ordens, e portanto ele sabe que se ele não obedecer, ele vai ser punido. Então ele tem que estar constantemente em alerta para colocar aquilo que é a vontade do seu Senhor em prova. Assim como se um empregado dele não obedecer, ele também tem que pedir, e ali, se for o caso, punir aquele empregado, porque aquele empregado tem uma obrigação para com ele, e tem que cumprir aquilo. Só que o mais bonito é que nós não somos empregados. O próprio Senhor, em uma passagem do Evangelho, vai dizer que nós somos amigos. E como amigos, então nós temos que pedir, e continuar pedindo, e continuar acreditando, porque é isso que o Senhor quer fazer na sua casa. Mas agora, de maneira especial, eu quero rezar por cada um daqueles que nos acompanham. Eu quero rezar e interceder por você, para que Deus te fortaleça nessa caminhada, para que você não esmoreça. Portanto, Senhor, eu te peço, Senhor, que possa visitar a cada um, Senhor, dos teus filhos que se encontram aqui neste santuário, mas daqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, daqueles que depois, de alguma forma, entrarão em contato com esta oração, que o Senhor possa tocar a cada um, fortalecendo, Senhor, aumentando a fé, transformando, Senhor, as dores. Escuta, Senhor, o que estes teus filhos e filhas têm passado, têm pedido, têm lutado. Tu que és o Senhor. Não, Senhor, nós não somos dignos, Senhor, de que o Senhor entre, habite, mas a tua palavra nos basta, Senhor. Portanto, Senhor, fala, Senhor, fala aquilo que é necessário. Profere, Senhor, esta palavra que é a palavra de cura. Profere, Senhor, esta palavra que liberta na vida de todos aqueles que neste momento nos acompanham. Mas acima de tudo, Senhor, eu te peço que pela graça do teu Santo Espírito, o Senhor possa fortalecê-los para que eles possam continuar a rezar, fortalecê-los para que eles não desistam, mesmo em meio às dificuldades, mas ao contrário, aumente a necessidade da oração, entendam que é necessário aumentar ainda mais o tempo, o clamor, e assim, Senhor, possam verdadeiramente, Senhor, fazer esta experiência contigo. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, fazer esta experiência de intercessores, assim como o oficial romano do Evangelho de hoje intercedeu pelo seu empregado. Eu quero, Senhor, nesta tarde, interceder por estes teus filhos, e ao interceder por eles, peço que o Senhor possa também escutar a intercessão deles, que rezam pelos seus, que rezam por seus familiares, que rezam por aqueles que fazem parte. E nós declaramos que tudo aquilo que nós vivemos
praticamos. E acima de tudo, o que nós te entregamos, nós acreditamos que o Senhor já realizou. E assim, Senhor, neste ato de fé, nós declaramos que o Senhor reina, porque é teu. Não só a vida, não só aquilo que essa pessoa passa, mas este lugar e o lugar em que cada um se encontra. Nós sabemos, Senhor, que é teu este lugar e por isso nós nos confiamos a Ti. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção, entregue a sua família e peça: Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Reina, Senhor, reina na nossa casa, na nossa família, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, força. Podes reinar, Senhor. O teu poder. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!